A principal razão pela qual os alunos não tiram as melhores notas é porque eles não estudam, isso é fato. Mas a principal razão pela qual os alunos não estudam é porque estudar simplesmente leva muito tempo. Se você está cansado de estudar horas e ainda não vê resultados, esse vídeo é para você. Vou te mostrar como estudar menos e tirar melhores notas. Não se trata de mágica, é simples e pura estratégia. Então fica comigo que hoje você vai aprender a estudar de forma realmente eficiente. Estudar pode ser uma verdadeira batalha, né? Eu sei bem como é passar horas e horas em cima de livros, assistir às mesmas aulas e no final do dia sentir que você não aprendeu nada de verdade. É realmente frustrante. Eu já estive exatamente nesse lugar, presa em um ciclo de procrastinação, achando que precisava de horas intermináveis para realmente entender o conteúdo. Mas a verdade é que quanto mais eu me forçava a estudar, mais cansada e improdutiva eu ficava. E o pior é que a maioria das pessoas acha que a solução é apenas se esforçar mais. Só que não é bem assim. O problema em si não é no esforço, mas na forma como você direciona esse esforço. Quando você não sabe por onde começar, tudo parece mais difícil. Aquela sensação de que você está revisando os mesmos assuntos sem sair do lugar pode acabar com qualquer motivação. Eu costumava acreditar que precisava estudar o dia todo para realmente absorver alguma coisa. Isso me levava a adiar o estudo até o último momento possível. E você já sabe o que acontece quando a procrastinação entra em cena, né? Acontece o desespero. Então, sim, entendo completamente se você também se sente preso nessa rotina de estudar demais e render de menos. A boa notícia é que dá para quebrar esse ciclo e não é tão complicado quanto parece. Bom, vamos ao que realmente interessa. Como você pode realmente estudar de forma eficiente e rápida, sem gastar horas em cima de livros? A primeira técnica que eu quero te mostrar, que mudou completamente a forma como eu estudo e que podem fazer o mesmo por você, parece simples e até bobo, mas mudar a forma como você pensa sobre o estudo faz toda a diferença. Antes, toda vez que eu sentava para estudar, minha cabeça já estava cheia de pensamentos negativos. Ah, isso vai demorar muito. Puta que pariu, vai ser um saco. Eu nunca vou entender isso. E eu sei que isso deve passar pela sua cabeça também. E o que aconteceu depois desses pensamentos? Essas expectativas negativas me fizeram odiar estudar. E eu realmente não aprendia e procrastinava o máximo possível. Mas quando eu comecei a mudar a minha mentalidade e dizer a mim mesma que isso vai ser rápido, vai ser mais fácil do que parece e que eu vou aprender, algo surpreendente aconteceu. Meu foco melhorou bastante. Eu parei de arrastar as tarefas e de repente estudar se tornou algo que não me drenava tanto. É quase como um truque mental, mas funciona. Então, na próxima vez que for estudar, antes de começar, estabeleça o tempo que você vai gastar e imagine que será uma tarefa simples e direta. Confia em mim, isso vai mudar completamente o seu ritmo. A segunda técnica que eu quero te apresentar é a regra 80-20. Se tem uma coisa que eu aprendi a duras penas, é que não dá para estudar tudo. É simplesmente impossível cobrir 100% do material. E honestamente, não é necessário. Aqui entra a regra 80-20. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. No estudo, isso significa que a maior parte do seu sucesso vai vir de focar nas partes mais importantes e nos seus pontos fracos. Antes, eu gastava muito tempo revisando coisas que eu já sabia bem, porque era mais fácil e dava uma sensação de, cê é louco, eu sou demais, eu tô aprendendo. Mas na real, eu só estava desperdiçando tempo. O que você precisa fazer é identificar os conceitos que têm mais peso nas suas provas e dedicar a maior parte do seu tempo a eles. Além disso, concentrar-se nas áreas que você tem mais dificuldade é extremamente importante. É desconfortável no início, mas essa é a chave para melhorar de verdade. Eu não sei se você conhece a história do minerador, que cava um monte de terra e encontra ouro em uma pequena área, mas o mesmo vale para os estudos. Não perca tempo com o que você já domina. Concentre-se no ouro, os tópicos mais críticos e suas fraquezas. Quando eu comecei a aplicar isso, meus resultados melhoraram absurdamente e o tempo de estudo caiu pela metade. A terceira técnica que eu te indico é que você cronometre suas sessões. Esse aqui foi um divisor de águas para mim. Antes, eu nunca estabelecia um tempo limite para estudar. Eu simplesmente começava e deixava o estudo se arrastar por horas. Quanto mais o tempo passava, mais meu cérebro associava estudar com algo cansativo e interminável. Foi aí que eu aprendi sobre a lei de Parkinson. O tempo que você gasta numa tarefa vai se expandir de acordo com o tempo que você disponibiliza para ela. Ou seja, se você não coloca um limite, a tarefa vai demorar uma eternidade. Então eu comecei a usar o cronômetro. Pois é, parece bobo, mas o impacto foi enorme. Quando eu sabia que só tinha 1 ou 2 horas para estudar, eu focava de verdade. Meu cérebro entrava em estado de alerta e eu ficava muito mais eficiente. E o melhor de tudo, essas sessões mais curtas me deixavam com mais energia e disposição para a próxima.
Eu chegava ao final do dia sabendo que tinha sido produtiva e sem aquele cansaço mental absurdo de antes. Tente isso. Da próxima vez que for estudar, defina um tempo limite e se desafie a terminar a tarefa nesse período. Você vai se surpreender quanto consegue fazer em menos tempo do que imagina. Eu também achava que era impossível, mas foi assim que consegui otimizar meu tempo e parar de gastar horas a fio em algo que poderia ser resolvido em bem menos tempo. Uma indicação que eu quero te fazer é que se você quer tirar boas notas para alguma coisa, é que você veja provas antigas. Eu já fiz 3 concursos na minha vida, eu acho, e os 2 primeiros não foram bons. O primeiro até que foi bom, mas o segundo não foi muito bom. Eu não estudei de forma eficiente. Eu tava sem tempo também na época, mas o terceiro concurso que eu fiz, terceiro e último, foi o melhor concurso da minha vida. Eu consegui passar, porém foi para cadastro de reserva. E uma das técnicas que eu usei foi revisar as provas antigas, que no caso eram as provas antigas da banca. E isso, comparando com os concursos anteriores que eu fiz, foi muito melhor, foi a melhor técnica que eu já fiz. Você entender como as questões são cobradas te faz ter segurança. E você meio que consegue prever a resposta, porque sempre segue um padrão. Minha assertividade pro último concurso que eu fiz foi extremamente alta. Enfim, seja lá pro que você estiver estudando, revise as provas antigas, vai te ajudar bastante. Eu sei que todas essas técnicas podem parecer boas na teoria, mas você deve estar se perguntando, isso realmente funciona? E a resposta é sim, funciona. Eu não tô falando só de mim, mas de várias pessoas que aplicaram essas estratégias e transformaram seus resultados. Então, quando eu comecei a mudar a maneira como eu estudava, foi como se uma chave tivesse virado. De repente, o estudo parou de ser uma maratona exaustiva e virou algo que eu conseguia gerenciar de forma eficiente, sem sacrificar todo o meu tempo livre. Sendo bem honesta, no começo eu também duvidei que fosse possível. Eu costumava pensar que a única maneira de melhorar minhas notas era estudando mais, ficando horas e horas na frente dos livros. Só que assim que comecei a aplicar essas técnicas, não só minhas notas melhoraram, mas eu também percebi que eu estava com mais tempo livre para fazer o que eu realmente gostava, sem sentir culpa por não estar estudando. A verdade é que, quando você aprende a estudar de forma inteligente, você desbloqueia uma liberdade que a maioria das pessoas nem imagina. O tempo deixa de ser seu inimigo e você começa a ver o estudo como algo que pode ser gerenciado. Esses resultados não vêm só das horas gastas, mas de como você usa essas horas. Eu vivi isso. E posso garantir, se você colocar essas técnicas em prática, os resultados vão aparecer, e muito mais rápido do que você espera. Então, a escolha é sua. Você pode continuar estudando do jeito tradicional, gastando tempo e se estressando, ou pode aplicar essas técnicas e transformar completamente a forma como encara os estudos. E aí, o que você tem a perder? Então haja! Não adianta nada ter as melhores estratégias se você não as coloca em prática. A mudança começa com um simples passo: começar a aplicar essas técnicas na sua rotina de estudos. Eu te prometo que ao aplicar essas estratégias, você vai começar a ver resultados reais e sentir um controle muito maior sobre os seus estudos. Então é isso, obrigada por assistir até aqui. Fico muito feliz com a sua companhia. A mudança está ao seu alcance e o primeiro passo começa agora. Fique com esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que ele está muito bom. Eu amo você e boa sorte nos seus estudos.